Olá, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de começar agradecendo aos irmãos pela oportunidade, né, de poder cooperar um pouco com esse tema tão relevante, né, o tema da unidade. Eu vou falar sobre duas coisas, eu vou falar sobre a natureza divina e o Espírito Santo, fazendo essa conexão aí com o tema. Antes, um pouquinho só, quando eu penso em pegadas, eu penso em Cristo Jesus, não é? O seu ministério curto, porém um ministério que deixou pegadas muito arrojadas, pegadas contundentes, né? Pegadas de abnegação, pegadas de perseguição, pegadas de cruz, pegadas de serviço, né? De submissão e obediência ao Pai, pegadas de oração. Então são pegadas fortes que Jesus deixou e que nós, como discípulos, devemos segui-las, não é? Então, pensando em pegadas como algo experiencial, então a gente precisa pensar assim que pegadas é ir além da retórica. Porque retórica, costumo dizer que retórica não concebe legado, não deixa legado, não faz nascer legados para aqueles que vêm atrás de nós. Então, tudo o que vivenciamos em Cristo deixa marcas visíveis que poderão nortear a vida daqueles que estão no nosso entorno, né? Filhos, funcionários, colegas de trabalho, irmãos da igreja, discípulos, né? Nesse aspecto. Então, assim, quando Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele estava dizendo assim, eu deixo no meu corpo pegadas, eu deixo no meu ministério essas marcas para que você possa seguir. Então eu penso assim, enquanto Paulo andou nas pegadas de Cristo, ele foi deixando as suas pegadas como um testemunho vivo, né, para aqueles que vinham atrás. Então ele deixa pegadas para que outros possam encontrar o caminho. Então, quando seguimos as pegadas de Cristo, vamos deixando as nossas pegadas para aqueles que estão vindo atrás, para aqueles que estão nos olhando, para aqueles que estão nos observando. Então a gente vai aprendendo a andar fielmente nas pegadas que Cristo deixou para nós. Não somente o ministério de Cristo nos deixou pegados, os discípulos deixaram pegadas para nós. Irmãos que vieram depois, durante toda a história da igreja, muitos irmãos andaram nessas pegadas de unidade, que nós precisamos encontrar esse fio da meada. Onde é que está isso? Quem são esses irmãos? O que eles deixaram como ensino, como legado para nós? Não é verdade? Então, assim, quando eu penso, então, falando um pouco da natureza divina, né? Quando eu penso na questão da natureza divina, eu estou pensando que a natureza divina vai imprimir em nós já esses princípios de unidade, né? Paulo, quando escreveu para os irmãos em Coríntios, 1 Coríntios 6,17, ele diz assim, ó, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, eu já vejo nesse versículo que sendo estabelecido um princípio de unidade. Então, se eu me uno a Cristo, eu sou um espírito com ele. Então, na medida que eu nasci de novo, na medida que eu passei nessa porta do reino, não é? Eu me uno com Cristo, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito, eu começo a participar dessa unidade e começa assim, é colocado em nós, essa impressão dessa natureza divina é colocada em nós. Não é? Então, quando a gente recebe essas impressões da natureza de Cristo, significa que eu sou então batizado em Cristo, que eu estou, a partir daí também, batizado no corpo de Cristo. Né? Então, assim, em princípio, eu tenho o início dessa vida espiritual é a minha unidade com Cristo, porque estou me unindo a Cristo, me tornando um espírito com Ele, e naturalmente estou sendo agora batizado dentro de um corpo. Né? Em Colossenses 18, Paulo diz assim, ele é a cabeça do corpo, Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja.
Então veja, eu me uno a Cristo e sou inserido dentro do corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então veja, o corpo, queria que você pensasse junto comigo, né? O corpo nunca terá uma natureza diferente da cabeça, não é verdade? E nem os membros terão naturezas diferentes. Então, se o corpo tem uma cabeça, logo a natureza da cabeça é a natureza do corpo e vice-versa. E os membros entre si também têm o quê? A mesma natureza. E a gente já vê aí um princípio de unidade. Né? Se assim alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, se estamos em Cristo, somos essa nova criatura, cuja natureza de Deus está impressa no nosso espírito. E olha, irmãos, a natureza da Trindade é uma natureza de unidade, tá certo? Ou seja, sempre houve uma unidade pré-existente, desejada por Deus, programada por Deus para essa relação dele com o homem. O homem pecou e Deus então levanta o seu povo, levanta Israel, agora levanta a sua igreja, não é? Para que essa unidade que é própria da natureza divina seja impressa em nós. Então, a natureza divina nos une nesse espírito. E é uma coisa interessante que a gente precisa pensar, porque assim, a diversidade do corpo encontra unidade debaixo do governo do Espírito Santo, que é quem imprime em nós a natureza divina. Então, são vários membros, diversidade de dons, lembra? Diversidade de dons, diversidade de serviços, diversidade de realizações, mas é a cabeça que está trazendo esse comando para todas essas coisas. A natureza da cabeça está imprimindo no corpo a sua própria natureza, que faz funcionar esse corpo por completo, não uma só direção. Então, essa diversidade vai encontrar unidade debaixo do governo dessa natureza divina. Não é? Quando pensamos na analogia que Paulo faz do corpo, ali também em 1 Coríntios 12, na analogia da igreja com o corpo humano, não é? Somos levados a concluir o quê? Eu estou aqui pensando, né? Comigo, pense comigo. A multiplicidade de membros equivale a uma diversidade, tá certo? Que só pode funcionar de maneira eficaz com a cooperação de todos. É uma cooperação mútua, é um caminho de ida e volta, né? Conquanto cada um no seu encargo, no seu dom, mas funcionando em unidade em prol, né, de uma mesma direção, de uma mesma visão dada por Deus, por Cristo Jesus, que é a cabeça desse corpo. Por que isso funciona assim? Porque é próprio da natureza que nos foi transmitida. Você concorda comigo? Então, o que é próprio da natureza? Trabalhar junto, quando você olha para o corpo, o movimento que você faz, quando você anda, quando você senta, quando você toma banho, quando você conversa, todo o corpo está trabalhando para aquela situação momentânea. Eu estou trabalhando, estou nadando, então todo o corpo está cooperando para que eu nade. Se eu estou correndo, todo o corpo vai cooperar para que eu corra. E tem um comando que está sendo estabelecido. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque se é natureza, é porque é natural. Não é? Quando não acontece as coisas naturalmente, então há alguma enfermidade, algum empecilho, não é? Que não permite que um membro comunique com o outro, ou que eu esteja com um pé engessado, um pé quebrado. Enfim, os irmãos acho que entendem o que eu estou tentando dizer. Então, pensando assim, somos inseridos nesse corpo, mas temos uma personalidade, né? Temos um jeitão de ser. Mas na medida que você é inserido no corpo, que você conhece esse Cristo, que você se une a Ele e se torna um só espírito,
a gente começa a viver esse processo de subjugar a nossa natureza carnal, e alguns textos vão apontar para isso, né, na palavra de Deus, subjugando a nossa natureza carnal à natureza divina. É uma caminhada, é um processo que eu começo a viver. Tá certo? Diz assim, estou crucificado com Cristo, Paulo diz isso em Gálatas, não é? Estou crucificado com Cristo, ou seja, coloquei a minha vontade na cruz. Para que a minha vontade seja submetida à vontade de Cristo, que é impressa no corpo. A natureza de Cristo é colocada em seu corpo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, o viver que eu trago agora comigo é o viver de Cristo. É a vida de Cristo. O que é a vida de Cristo? A vida de Cristo, sabemos, é o Espírito Santo. Ele é a vida de Cristo, ele é a vida da igreja. E também pensando aqui no ministério de Jesus, a gente sabe que, agora falando um pouquinho sobre o Espírito Santo, o ministério que Jesus tinha, o ministério de Jesus, tinha como fundamento a ação do Espírito nele, sobre ele e através dele. Porque é o Espírito Santo que vai validar essa natureza em nós. É o Espírito Santo que vai validar as nossas orações. É o Espírito Santo que vai validar a operação da cruz em nós. É o Espírito Santo que vai validar as pegadas do Mestre que vamos seguir, as pegadas de Jesus que nós vamos seguir. Não é? O Espírito Santo é aquele que vai nos guiar. Tem um texto que eu acho muito forte, né, de Romanos 8 também, que fala assim que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É sério, é forte, né? Então, assim, se eu sou filho de Deus, eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo é aquele também que faz romper as barreiras da religiosidade. Não é? E eu penso, quando eu penso no Espírito, que é aquele que rompe a barreira da religiosidade, por que a religiosidade faz? A religiosidade, ela tende a limitar, a religiosidade tende a encaixotar, não é? Porque somos tão cheios de ideias, não é? Tem muitas coisas que são muito subjetivas e as nossas subjetividades acabam nos levando a uma vida de religiosidade. E a gente pensa que a gente está fluindo, que a gente está seguindo a vontade de Deus e muitas vezes não estamos. Estamos seguindo aquilo que é o nosso pensamento. Eu sempre digo assim, para a gente não confundir perseverança, ou seja, Deus nos dá algo como ministério, nos dá uma direção, e a gente começa a caminhar naquilo, a gente começa a perseverar naquilo, só que muitas vezes essas perseveranças se transformam em obstinação. E quando a gente está obstinado por algo, a gente já não ouve mais ninguém. A gente não quer conselho de ninguém, porque fica uma sensação de que se eu parar para ouvir, eu vou sair daquilo que é o propósito de Deus. Mas precisamos lembrar sempre que somos um corpo. E a gente precisa sim ouvir os irmãos. A gente precisa ouvir alguém me dizer assim, olha, você não está perseverando, você se tornou um obstinado por isso. E a obstinação é muito conectado com a questão da religiosidade. A gente se fecha num lugar e a gente não ouve mais ninguém. E a gente se isola de todo mundo. E isso é extremamente perigoso. E quando a gente pensa no texto de João, quando diz que o Espírito Santo é como um vento, não é? Então, assim como o vento, ele se move livremente, né? Ele se move para onde quer, da maneira que ele quer, tá certo? E aqueles que são nascidos de novo, aqueles que se uniram a Cristo num só Espírito, eles vão ouvir a voz do Espírito. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Então, se eu estou unido a Cristo, me tornei um espírito com Ele, fui batizado nesse corpo, tenho uma natureza de Cristo,
Então eu vou ser guiado por esse Espírito. Eu não vou ter dificuldade nem medo de andar com outros irmãos, porque eu estou sujeito a Cristo. E uma vez sujeito a Cristo, eu me sujeito uns aos outros. Eu vou ouvir a voz de Cristo e vai testificar aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo, da maneira que está sendo caminhado. Então, movidos e conduzidos pelo Espírito de vida, a gente não vai ter dúvidas, porque, como eu disse aqui há pouco, o Espírito é a vida da igreja, é quem move a igreja. Então, a igreja deve ser dirigida e conduzida por esse Espírito para que possamos andar em unidade, caminharmos juntos na mesma direção. Pode parecer algo muito místico, mas é místico mesmo, porque o Espírito Santo você não vê, Deus você não vê. Então, Deus é Espírito e é o Espírito de Deus que nos move. Então, eu preciso encontrar esse lugar onde eu ouço a voz do Espírito, onde eu recebo essas impressões, essa revelação de que eu estou inserido num corpo e que Ele é minha vida e que Ele que me governa. Quando oramos, venha o teu reino, estamos dizendo, venha o teu governo. Então, a igreja é governada pelo Espírito Santo. Então, se estamos unidos em Cristo pelo Espírito de vida, que é quem legitima essa unidade em uma mesma natureza, cabeça e corpo, somos então um só corpo, somos então uns com os outros. Teremos o mesmo propósito, uma só direção, uma só missão. O texto de Filipenses, quando fala que Paulo dizendo assim, tende o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o pensamento que houve em Cristo Jesus? De eu não usurpar o ser igual a Deus. O sentimento que eu vi em Jesus foi um pensamento de servo, um sentimento de serviço. Eu vou me fazer homem, eu vou morrer na cruz, eu vou estabelecer a minha igreja, eu vou servir os meus discípulos, vou servir o meu corpo. Né? Então, assim, tende entre vocês mesmos o mesmo modo de pensar de Jesus. E o pensar de Jesus foi o pensar que nos leva a romper com a nossa dureza de coração, com a nossa altivez, com o nosso orgulho, né? Como eu falei há pouco aqui, com as nossas subjetividades. Então eu sujeito, né? Porque assim, se a gente pensar no corpo, fazendo essa analogia com o corpo, quando a mão faz algo, todo o corpo coopera com a mão, e a mão coopera com o corpo. Não há uma competição. Há um serviço mútuo que está sendo feito. E sabe o que acontece? As nossas boas intenções, até no sentido de promover a unidade, porque as tentativas são muitas de promover a unidade da igreja por diversas maneiras, mas elas podem apagar o Espírito. Elas podem afugentar a ação do Espírito que faz as coisas conforme a vontade de Deus, como lembramos aqui o texto de João, não é? Sopra onde quer, da maneira que quer. Eu preciso estar muito atento, nós necessitamos, né, enquanto corpo de Cristo, de ouvir a voz de Deus. Né? Promovemos esses tempos de oração junto, meditação junto, não nos precipitarmos, honrarmos os encargos uns dos outros, nos sujeitarmos uns aos outros. Então, quando você pensa na natureza divina e que o Espírito Santo imprime em nós essa natureza, nós precisamos encontrar em Cristo um mover do Espírito que seja natural, que seja espontâneo, mas que seja verdadeiro, intenso, não é? Que vai testificar o nosso coração, que vai testificar uns com os outros nessa caminhada de unidade, não é? E unidade do quê? Unidade daquilo que Deus quer, daquilo que Deus aponta em sua palavra, sobre o nosso trabalho, o nosso serviço enquanto igreja. Qual é a missão de Deus para nós? Então vamos encontrar esse caminho. Não é? A missão de Deus para nós precisamos fazer juntos. Precisamos fazer como corpo. Não é? O mundo vai olhar para nós e vai reconhecer Cristo em nós. A natureza de Cristo vai fazer com que nós nos amemos uns aos outros profundamente. Esse mandamento, vamos dizer assim, principal, o grande mandamento é amarmos a Deus
Não é verdade? Com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, nossa alma, nossa força, e uns aos outros. Né? Amar os outros como a nós mesmos. Então, isso não vai acontecer de maneira forçada. Por ter a natureza de Cristo e por ser conduzido por Cristo, eu vou desenvolver em mim esse amor forte para com o Senhor, uns para com os outros, e certamente vou amar o perdido com a mesma intensidade com que Deus ama. E certamente vamos caminhar nessa direção de cumprir a missão de Deus para nós, a missão que Deus deixou para nós. E olhando para essa mesma direção, caminhando todos nessa mesma direção, vamos deixar pegadas também relevantes, vamos deixar pegadas contundentes também para aqueles que virão atrás de nós, que vão nos seguir enquanto discípulos de Jesus, porque olhando para nós e para aquilo que a gente faz, eles também vão encontrar, como falamos há pouco, esse caminho, o caminho, vão encontrar a Cristo que está sendo expresso através de nós pelo Espírito Santo. Amém? Então, acho que era esse pensamento que eu queria deixar. Né? Tem muitas coisas que nós podemos aprofundar, né? Abrir aqui leque de pensamentos, de reflexões. Mas eu queria deixar, em suma, esse pensamento com vocês. Mais uma vez, bastante grato por essa oportunidade, que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo nos leve para esse lugar, que ele cresça e nós diminuamos, né? Porque o princípio é isso. Às vezes a gente quer se esvaziar para que ele cresça, mas o princípio deixa ele crescer. Ele vai aumentando e você vai diminuindo. Né? Não brigue com os seus pecados. Deixa que Deus encha você. Se aproxima dele. Quanto mais dele você tem, quanto mais dele eu tenho, menos de mim mesmo, né? Vai funcionar e vai querer comandar a minha vida. Ok? Eu amo muito vocês. Que o Senhor os abençoe e que de alguma maneira você possa ser edificado com essa palavra. Tá bom? Um grande abraço para vocês todos.